Bom dia, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 11 de fevereiro de 2021, para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e músicas. Além da história de nossa cidade, eu continuarei contando as memórias e as histórias dos distritos da Vila Sônia, Morumbi e Pinheiros. Então, venha você também contar suas histórias e memórias aqui mesmo. Só marcar através das redes sociais para tomar um café comigo na minha sala de estar, na sala de estar do programa Débora Histórica, que este ano vamos instalar lá no estúdio Casa da Sogra, tá bom? Lugar gostoso. Entre em contato nas redes sociais que estão passando aí abaixo. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Ok? Bom, aproveitando esse bloquinho de apresentação, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pensei nos canais do YouTube que pedem para as pessoas serem membros, né? Para colaborar com 10, 20, sei lá quantos reais para ajudar o canal. E aí, assim, eu não tenho nenhum patrocinador, e aí eu fiz uma coisa diferente também deles, né? Porque é igual para mim. Porque eu não tenho inscritos o suficiente para ter os membros. E aí eu faço souvenirs do programa Débora Histórica e os vendo com um preço bem acessível para poder realizar as gravações externas e as entrevistas que eu julgo ser importantes para o meu público. Então, esse mês eu preparei um mural, né? Tá aí a figura, feito de azulejo com o logo, com o lobo com o logo Débora Histórica para vocês comprarem. O valor dele é R$ 36,00 e vem já com um suportezinho. Então, você comprando vai fazer com que eu possa investir mais nas pesquisas e, como disse anteriormente, nas entrevistas e nas gravações externas que eu ainda quero fazer. Eu não fiz porque eu não tive ainda oportunidade, porque isso tem custo, por isso que eu estou vendendo esses produtos. Eu ganho muito pouco nas vendas, né? Então, eu preciso vender 20 produtos para fazer uma gravação, mais ou menos isso, tá? Então, é só entrar em contato comigo no e-mail vendas@Débora Histórica, ou mesmo no Facebook, no YouTube, no meu celular, para quem tem, e podemos conversar. Eu entrego na Vila Sônia região, e em caso de outras localidades, eu preciso acertar o valor da entrega, que eu mando entregar por motoboy, tá bom? Então, nós vamos para uma vinhetinha desses souvenirs e voltamos já já. O motivo pelo qual gosto de contar histórias e memórias é porque acredito que devemos preservar as nossas memórias. Infelizmente, toda a história oficial contada em livros de escola tem muitas alterações por motivos sociais e políticos, desinformando a população. Infelizmente é assim. O Brasil é um país de todos, um país que iniciou com a descoberta portuguesa, a imigração portuguesa em 1530, e os negros no século XVI, no século XIX, os italianos, espanhóis e alemães, no século XX, os asiáticos e sírio-libaneses. Então, vamos falar um pouco agora da Vila Sônia, né?
Então, o quanto é importante saber do nosso passado, de nossa história, de nossas memórias, as quais não devemos deixar morrer. Só através do passado é que podemos ter um futuro melhor. Apesar de que não existe passado e presente, né? Nós estamos sempre no futuro. No presente, aliás, não existe passado e futuro, nós estamos sempre no presente. Infelizmente, a história do mundo toda é contada por quem venceu e de uma forma alterada para que nós percamos as nossas raízes, para que possam nos dominar e celebrar o lado diferente do que realmente é. Vamos falar uma instituição muito importante na Vila Sônia, a que praticamente fundou e chamava-se aqui na Vila Sônia, eu já contei isso em outros programas, né? Vila Japonesa. Então vamos falar da Cooperativa Agrícola de Cotia. Ela foi fundada em 1927 por 83 plantadores de batatas de Vila Cotia e que abriu caminhos para a agricultura brasileira. Tem toda uma história aí. Em 1913 foi estabelecida uma colônia de Monções com maior número de japoneses. Lembra que Monções eu falei nos vídeos anteriores, tá? Que abriu caminho para um número maior de japoneses. Centenas de famílias se instalaram em pequenas chácaras de verduras nas imediações de Santana e, adivinha? Morumbi, que é essa região. Em 1914, o grupo de japoneses foi para o Moinho Velho, em Cotia, e lá permanecendo em plantação de batatas até 1923. Com mais de 40 famílias. Em 1928, já atendia o número de 200 famílias no local. Então, aí está um link sobre a cooperativa, do clube, tá? Então, continuando com a historinha da CAC, Cooperativa Agrícola de Cotia, o tema é esse: quando o sonho se tornou realidade. A Cooper Cotia Atlético Clube conquistou o seu maior prêmio no dia 17 de outubro de 2007. Eu estou falando aleatório, tá? Naquela data, num disputadíssimo leilão, o clube conseguiu arrematar o terreno onde está localizado e suas instalações, os quais pertencem à Cooperativa Agrícola de Cotia. A cooperativa entrou em liquidação judicial em 1994 e, a partir daí, a própria continuidade do clube havia se transformado em incógnita. Sem ter a posse definitiva do terreno e de suas edificações, os diretores do clube sabiam apenas que um dia seria realizado um leilão e a propriedade seria vendida para qualquer empresa que lhe desse o melhor lance, que inclusive hoje o lugar é da prefeitura, onde também foi construído numa parte a questão do metrô da linha amarela, tá? Então, onde tem o terminal lá no Largo da Batata, né? Por isso que é Largo da Batata, hein? Pelo tamanho do terreno, das instalações e da ótima localização, sabia-se de antemão que o clube teria que reunir volumosos recursos financeiros para ter uma chance de sucesso no leilão. Foi munido de muita coragem e determinação que o clube iniciou a campanha para arrecadação de fundos para uma compra do clube, na forma de venda de títulos patrimoniais aos próprios sócios contribuintes e depois para terceiros. Olha que legal, hein? Que organização, né? Foram vendidos 1.294 títulos, cujos recursos deram origem ao Fundo Especial de Aquisição. Ao idealismo desses sócios compradores de títulos, somou-se a seriedade e a competência das gestões administrativas para aumentar os recursos. E assim, depois de muito esforço, o sonho tornou-se realidade. Um pouco do passado distante, vamos contar aqui. A Fundação Cooper Cotia Atlético Clube se deu em 18 de julho de 1942 na reunião das equipes esportivas dos funcionários que representavam a Cooperativa Agrícola de Cotia em campeonatos.
eles nunca deixaram de fazer os assuntos que eram relacionados à vida deles lá no Japão, né? A sede provisória ficava na Rua Carlos de Souza Nazaré, centro de São Paulo, onde a cooperativa possuía um depósito. Mais tarde, a Cooperativa Agrícola de Cotia doou um terreno na Vila Sônia, onde a Cooper foi instalada e funcionou normalmente até que a desapropriação do local obrigou a sua transferência para o atual endereço em 1978. Então, que é hoje, é onde tem a linha amarela aqui na Vila Sônia, que era o terreno da Cooperativa Agrícola de Cotia, onde o pessoal jogava. Bom, a bibliografia, o livro CAC, Cooperativismo que Deu Certo, de Drauzio Leme Padilha, ano de 1989, e eu estou com o livro aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui eu comprei num livro usado, né? Acho que não existe mais edição nova, tá? Eu volto já já. Do Morumbi, vamos falar um pouco do Morumbi? Todo o programa dos bairros, interessante os nomes das ruas e avenidas. Programa retrasado, eu falei da Avenida Morumbi, e o passado eu falei sobre o Palácio do Governo. Isso daí, muitas coisas a gente procura na internet, mas quem quer resumir, hoje vamos falar sobre a Fundação Oscar Americano, que fica na Avenida Morumbi, 4077, em frente ao Palácio do Governo, numa esquininha lá. A Fundação Maria Luísa Oscar Americano foi instituída por Oscar Americano em março de 1974, 2 anos após o falecimento de Maria Luísa Ferraz Americano, dando à cidade de São Paulo, além da casa em que viveram com os filhos durante 20 anos, a coleção de obras de arte e extenso parque. Gente, lá é lindo, maravilhoso. Preservando a natureza, reunindo peças e documentos ligados à história do Brasil, realizando cursos, concertos e outras atividades culturais, a Fundação Maria Luísa Oscar Americano oferece aos visitantes um panorama do passado e do presente do país. Isso é cultura, né? Ampliado e enriquecido continuamente, o espaço da Fundação permite uma visão de diversas etapas na história. Em meio a plantas, árvores e vários tipos do pau-brasil ao pé de café, encontra-se a casa projetada pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratic em 1950, que os Bratics moram ou moravam também até 1990, que eu saiba, eles moravam no Morumbi também. E Bratic, eu não sei qual deles, tinha o pai e o filho que eu conheci, assim de nome, né? Era professor de arquitetura da USP. Nela é possível visitar um acervo constituído por pinturas desde o século XVII, mobiliário, prataria, porcelana, tapeçaria, arte sacra do século XVIII, o que confere unidade à extensa abrangência temporal do acervo, cerca de 4 séculos, bem como a sua amplitude temática, é o sentimento da brasilidade que nele está presente, que permanece vivo entre os responsáveis por sua comunidade. Agora vamos falar um pouquinho do parque, né? O parque que tem lá dentro. O sentimento de preservação ambiental que se espalharia pelo mundo décadas depois já estava presente em 1948 nos projetos concebidos e desenvolvidos por Oscar Americano, deixando claro mais uma vez o seu pioneirismo. Na área que escolheu para construir sua casa, a vegetação então existente era constituída sobretudo por pinheiros e eucaliptos.
Aí ele implantou um rico e diversificado parque, onde estão presentes as principais árvores da flora brasileira. Otávio Teixeira Mendes foi o paisagista escolhido para projetar e implantar o parque. O contrato estabelecia que seus serviços seriam pagos por árvore de quantidade plantável e vingada. Olha que legal, né? Porque às vezes a pessoa pode plantar uma árvore, plantar alguma coisa e não vingar, né? Ali estão exemplares de jacarandás, cibipirunas, angicos, pau-ferro, pau-brasil e muitos outros. Retrato vivo e condensado da extensa riqueza natural do Brasil. O Brasil é lindo, maravilhoso, tem uma riqueza imensa. Pena que tem um governo de porcaria. Totalizando 75 mil metros quadrados, o parque é uma das mais importantes reservas ecológicas da cidade de São Paulo. Oferece ao público a oportunidade de aí passear, ler, meditar ou brincar com as crianças em meio à natureza. Acho que não pode levar cachorro. Eu só tenho uma criança, que é minha cachorra. Trata-se de um dos primeiros guias do gênero realizados na cidade de São Paulo, que disponibiliza ao grande público um conjunto importante de informação sobre as principais áreas verdes da capital e de seu criador, o paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes, cujo significativo trabalho ficou injustamente esquecido por longo tempo, sendo resgatado através dos estudos recentes da arquiteta Cássia Mariano, autora do guia que está vendo na fundação. Não posso fazer, eu quero comissão, estou fazendo propaganda. Bom, para descobrir as qualidades e sutilezas desse jardim, acompanhe o percurso por 10 setores propostos, observando as 29 espécies identificadas, tais como pau-ferro, pau-brasil, jacarandá da Bahia e angico vermelho, além dos princípios que nortearam o trabalho do engenheiro agrônomo responsável pelo projeto do parque. É que assim, a cada 10 minutos eu tenho que tomar um remédio, então eu tenho que parar aqui e já volto, tá? O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 3180 3772, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Com o intuito de maximizar o potencial do parque e enfatizar a importância do engajamento de todos na luta em defesa do meio ambiente, a Fundação lançou em 2006 o Guia das Aves, cuidadoso registro de 51 espécies que podem ser encontradas nesse refúgio urbano de 75 mil metros quadrados, trabalho de autoria do professor Luiz Fábio Silveira, do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e suas alunas Camila Sobreiro e Marina Oppenheimer. Com belíssimas fotos do Edson Endrigo, o guia tem texto em português e em inglês. Então, vamos falar do acervo da Fundação, né? Em 1974, o ano em que instituída a Fundação Maria Luiza e Oscar Americano, em 1980, quando sua sede é aberta ao público, foram realizadas algumas adaptações internas na casa, de modo a partir a permitir a distribuição organizada do acervo para visitação. A coleção inicial teve como base os objetos de arte pertencentes à família Americano, tais como as pinturas, esculturas, porcelanas, pratas e móveis. Até falei lá em cima, né? Ao longo do tempo foram sendo adquiridas novas peças de natureza e épocas distintas que vieram a formar o acervo atual, composto dos seguintes núcleos principais: Brasil Colônia, que é mobiliário, prataria, exemplares de arte sacra brasileira e pinturas de artista holandês Frans Post. Brasil Império, esculturas, pinturas, gravuras, louças, móveis, pratas, copendas e adereços que retratam usos e costumes do período. E mestres do século XX, como obras de Victor Brecheret,
Lazar Segal, Alberto da Veiga Guignart, Di Cavalcanti, Cândido Portinari. Eu sempre tento lembrar do nome Cândido Portinari. Eu lembro da obra dele, mas eu não lembro do nome dele, só se falar. Bom, vamos lá. E tem muito mais coisas que são relacionadas à cultura, né? Tem, inclusive, concertos, né, que estão fechados pela pandemia. Tem o salão de chá, que podemos tomar um chá lá, não é Oxalá, podemos tomar um chá no local. E tem eventos, pode fazer eventos com aproximadamente 300 metros quadrados, né, cabe 300 pessoas, uma área de até 500 metros quadrados, com capacidade para 300 pessoas, com muita sofisticação. Então, se eu casar, eu vou casar lá na Fundação Oscar Americano. Tá? Então, você pode acessar o museu no site deles, tá? Que é só você procurar Fundação Oscar Americano, Maria Luísa, Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que você acha na internet, tá bom? Então é isso, tá? O contato de lá é 3742-0077 e eu peguei essas informações no site da Fundação. Vale a pena ver. A Gazeta de Pinheiros, o mais tradicional jornal regional do Brasil. Faz parte do Grupo 1, que também editam os jornais do Butantã, Morumbi News, Tribuna de Santo Amaro e São Paulo News. Agora um pouquinho de Pinheiros, que eu já tinha contado a história, né, de Pinheiros, porque Pinheiros é um dos inícios de São Paulo, tá? Então, nasceu ao longo do rio Pinheiros, em 1562, olha, bem início do século XVI, né? Que a Selma contou, que eu contei através da história da Selma, quando após fracassarem no grande ataque a São Paulo, os índios deixaram Piratininga e se estabeleceram onde hoje é o Largo da Batata, tudo a ver com a CAC, né? Migrando depois para um local conhecido como Nossa Senhora dos Pinheiros. Por volta de 1600, já iniciando o século XVII, o chamado Caminho de Pinheiros, que é a rua atual, Rua da Consolação, era um dos principais pontos da Vila de São Paulo, pois ligava essa região a outras áreas mais distantes. Então, não esqueçam que, subindo Rebouças, a gente entra direto na Consolação. O progresso, no entanto, só veio com o ciclo do café no Brasil. E, aliás, uma coisinha, subindo a rua Pinheiros, né, aí vai na Rebouças, também sai na Consolação, tá? A Rua dos Pinheiros. O progresso, no entanto, só veio com o ciclo do café no Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX. Foram os recursos oriundos da exportação desse produto que ajudou a evolução do bairro. Vale dizer que nesse período aconteceu a chegada de vários imigrantes, como os italianos e mais tarde os japoneses. É interessante notar que sempre houve uma ponte para a travessia do Rio Pinheiros. Nossa, gente, super ligado à história que nós contamos do bairro do Ferreira, né, que os senhores Ferreira, né, o Desidério Ferreira, os tios dele, né, que falam do avô do Desidério, falam da ponte do Rio Pinheiros, né? Em 1865, século XIX, essa ponte, frequentemente destruída por enchentes, teve solução definitiva com a construção de outra metálica. Até mostrei fotografia disso. Pinheiros, atualmente, é um dos lugares mais sofisticados da cidade de São Paulo, possuindo uma rede comercial grande e bastante diversa, além de uma vida cultural única. Uma delícia. Essa historinha aqui, que eu já tinha contado antes, eu tirei do site da prefeitura, que também tem algumas informações lá de Pinheiros, não tem da Vila Sônia, mas tem de Pinheiros, tá bom? Continuação, a história da cidade de São Paulo, né? História de São Paulo pela professora Selma Prato. Nós vamos falar hoje do ciclo do ouro. Estes movimentos se estenderam
do final do século XVII ao século XVIII, desculpa, ao final do século XVI ao século XVIII, e foram responsáveis pela descoberta do ouro em Minas, expansão dos limites de São Paulo, supressão do Tratado de Tordesilhas, lembro disso na história, e por dizimar milhares de Brasis, sem que tamanho empreendimento garantisse riqueza e proeminência à Vila São Paulo. Gente, olha, a gente fala assim de dizimar milhares de Brasis. Tem um filme que é horroroso. Ele chama-se A Missão, até com Robert De Niro e outros, tá? Esse filme conta, diz que é verdade, né? Mas é um filme até muito forte, verdadeiro, porque ele conta a destruição que foi feita com os índios aqui embaixo, no Paraguai, no Uruguai, né, na América Latina, tá? Então, assim, esse filme, a música é linda, mas eu chorei demais nesse filme, fiquei horrorizada, tá? É um filme antigo, quem quiser assistir, tá? Não sei se vale a pena. Por história, se vocês gostam de criticar, vale a pena assistir. Em 1681, a vila de São Paulo de Piratininga foi nomeada centro da capitania de São Paulo e, em 1711, é elevada à categoria de cidade. Mas como nada foi de graça na história de São Paulo, tal status nada mais foi do que um prêmio de consolação devido à derrota dos desbravadores vicentinos, eram bandeirantes paulistas, para os emboabas. Lembra da Guerra dos Emboabas? Grupo heterogêneo composto de portugueses provenientes da Europa e migrantes das demais partes do Brasil, sobretudo da costa leste nordestina, liderado por Manuel Nunes Viana. Eu vou ter que interromper aqui para eu tomar mais um remedinho, tá bom? Já volto. A razão de mais este conflito na história paulistana estava alicerçada no desejo de exclusividade da exploração do ouro mineiro, já que os paulistas tinham sido os descobridores de riqueza. São Paulo não só tombou na guerra, perdeu também o controle de Minas, que se tornou capitania autônoma em 1721. Como se perder a guerra não bastasse, a vila foi retirada da rota de escoamento do ouro, que passou a ser escoado via Rio de Janeiro. Apesar disso, até o século XVIII, São Paulo continuava com o ponto de organização e emissão das bandeiras, cuja jornada por meses até anos conduzia a cidade de volta a seu isolamento e a sua solidão, que só eram quebrados pela passagem de tropeiros que abasteciam o território aurífero de mineiro com gado, alimentos e produtos manufaturados, já que toda a força de trabalho local, inclusive os escravos, era ocupada no garimpo. Eu já falei muito disso em vídeos anteriores, na história que nós contamos de Pinheiros, né? Então, se vocês lembrarem, é até bom falar mais de uma vez, porque aí a gente não esquece. E aí, crianças, no próximo, aí eu vou terminar essa história por aí, e depois no próximo programa nós vamos falar sobre mais um pouco da história de São Paulo, tá bom? Ela está dividida. Volto já já. Voltamos para acabar o programa com o nosso momento musical, ouvindo a banda Calango Brabo de novo, Tanto Que Eu Gosto de Você, que é o nome da música, tá? E o tanto que eu gosto de você, Daniel, né? Da sua banda, da sua voz, né? Você é muito bacana, uma pessoa assim maravilhosa. Então, gente, um beijo. Deixa eu ver se eu fiz tudo aqui. Fiz, né? Então, um beijo para todos vocês, um bom final de semana e vamos participando aí, ajudando o programa a fazer as pesquisas, porque não é fácil, tá bom? Eu já falei que eu faço isso com muito amor,
né? Não gosto de ficar engessada, eu tenho que ficar assim sem piscar. Eu não sou jornalista, eu não sou apresentadora profissional, eu não sou atriz, não sou artista, né? Eu faço isso porque eu quero fazer. Tá bom? Então, se vocês gostam, vocês ouvem. Quem não gosta vai fazer o quê, né? Eu gosto muito do que eu faço porque eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Tá ok? Então, um beijo para vocês. Me chamando de louco, porque acho pouco o tanto que eu gosto de você. Sonho devagar distraído, feito um dote esquecido, mas tanto eu gosto de você. Fico encostado imaginando lá na frente, e o azul da claridade enche o corpo de emoção. Fico recolhendo da cabeça os cacos da imaginação. E do dia você é minha luz, do mar você é minha sereia. Sinto teu coração no meu peito, teu sangue na minha veia. Quando eu quero falar de amor, pra minha boca é difícil dizer, mas te juro, menina, quando fecho os olhos só penso em você. Andam me chamando de louco, porque acho pouco o tanto que eu gosto de você. Sonho devagar distraído, feito um dote esquecido, mas tanto eu gosto de você. Fico encostado imaginando lá na frente, e o azul da claridade enche o corpo de emoção. Fico recolhendo da cabeça os cacos da imaginação. E do dia você é minha luz, do mar você é minha sereia. Sinto teu coração no meu peito, teu sangue na minha veia. Quando eu quero falar de amor, pra minha boca é difícil dizer, mas te juro, menina, quando fecho os olhos só penso em você.